Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Hoje é mais um programa da série especial Novo CPC e eu vou falar sobre impedimento dos advogados mediadores. Questão polêmica. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o impedimento do advogado mediador previsto no novo Código de Processo Civil. É o parágrafo 5º do artigo 167 do novo CPC. Você conhece esse texto? Vou fazer uma breve leitura para você, para a gente poder então fazer um comentário, uma reflexão sobre esse assunto. Diz o parágrafo 5º do artigo 167 do novo CPC, que entrará em vigor em março de 2016. E diz o seguinte, parágrafo 5º. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do CAPT, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Bom, então, em síntese, o que diz a nova regra é que, fazendo uma recapitulação geral sobre o que diz o novo CPC, prevendo a atuação de conciliadores e mediadores, será feito um cadastro nacional de conciliadores e mediadores pelo Conselho Nacional de Justiça e um cadastro pelos tribunais de justiça estaduais. E os profissionais que queiram atuar como conciliadores e mediadores, após se submeterem ao curso necessário e atender aos demais requisitos que a lei estabelecer, que os tribunais fixarem, então poderão se inscrever como conciliadores e mediadores e constarão de um cadastro, tanto o nacional quanto o local realizado pelo Tribunal de Justiça. O que está dizendo o novo CPC é que, se esse conciliador ou mediador for advogado, ele estará impedido de exercer a advocacia naqueles juízos em que ele atuar como conciliador ou mediador. Nós sabemos, pela estrutura que foi organizada pelo novo CPC de funcionamento da conciliação e mediação, que, em geral, serão criados centros judiciários de solução de conflito, que serão unidades dentro do Poder Judiciário, preparadas, estruturadas para realizarem a atuação como conciliação e mediação, interagindo com os diferentes processos de diferentes juízos. Ou seja, você poderá ter um centro judiciário de solução de conflito de uma determinada cidade, de uma determinada comarca, e esse centro judiciário, então, receberá os processos para conciliação de diversas varas. Muito provavelmente, a depender do tamanho dessa cidade, até mesmo de todas as varas passem pelo mesmo centro judiciário. Se for uma grande cidade, terão vários outros centros judiciários para fazer essa atuação. Então, a priori, o advogado que estiver credenciado como conciliador ou mediador e que atuar nesse centro judiciário, a priori estará impedido de exercer a advocacia naqueles juízos que se vinculem a esse centro judiciário. Isso é um grande problema, não há a menor dúvida. Entrevistei o conselheiro do CNJ, Dr. Emanuel, e ele, em entrevista que já foi publicada, o CNJ, a mediação e o novo CPC, recomendo que você assista, e ele também disse da sua preocupação e da preocupação do CNJ em relação a tudo isso, porque, em grande parte, o plantel de conciliadores e mediadores que existem hoje, já preparados para essa atuação no Brasil, em grande parte são advogados, ou seja, profissionais da advocacia que também prestam essa colaboração à Justiça. E que, segundo essa nova dicção do CPC, do novo CPC, eles estarão impedidos de exercer a advocacia naqueles juízos e provavelmente terão que fazer uma opção delicada, dura, que é escolher se vão atuar como mediadores ou conciliadores naqueles juízos ou se vão deixar de atuar para poder exercer a advocacia propriamente dito. Isso pode subtrair do quadro de conciliadores e mediadores um grande número de profissionais, desfalcando o Poder Judiciário com importantes auxiliares da Justiça, com importantes colaboradores, e criando uma dificuldade acentuada de que se faça cumprir com a amplitude que se deseja com o novo CPC, conciliação e mediação
obrigatória em praticamente todos os processos que estão em trâmite na Justiça e todos os novos processos que venham a tramitar. Então, desfalcar o plantel é uma coisa delicada, difícil e que pode realmente complicar bastante a missiva de conseguir corresponder ao tamanho desse problema e ao tamanho desse desafio. Mas além desse aspecto, também não me parece muito justo. E aí eu remeto e recomendo a leitura de um artigo da doutora Débora Pinho, que foi publicado recentemente no dia 21 de maio no site Consultor Jurídico, que é a nossa colega também do Instituto de Práticas Colaborativas lá do Mato Grosso, a quem eu mando um abraço, e que fez uma reflexão importante no final também sugerindo que aqueles que queiram mesmo, sem correr riscos, atuarem como conciliadores e mediadores e também exercerem a advocacia, que o façam na mediação privada, se credenciando a câmaras privadas. A princípio, isso seria uma maneira de evitar esta restrição, porque esta restrição é para os mediadores e conciliadores cadastrados no Tribunal de Justiça e pelo CNJ. Então, teriam que se abster de se cadastrar e atuar exclusivamente na mediação privada e na conciliação privada, que a gente sabe que ainda é algo que precisa crescer um pouco mais, estamos no melhor momento para que isso aconteça, é verdade. Então essa sugestão. Outro ponto que eu sugiro ao próprio CNJ e aos tribunais de justiça, nos seus centros judiciários de solução de conflito, é que aqueles advogados que estão lá cadastrados como mediadores e conciliadores, eles sejam designados para atuarem apenas em um juízo, ou no máximo 2 juízos, para evitar impedi-los de atuarem em todos os outros, e que isso fique pré-anotado para que, em caso de restrição efetivamente ao exercício da advocacia, essa restrição seja realmente reduzida a ponto de dizer só a vara tal e não todas as varas. Como, por exemplo, em uma cidade onde você tenha 20 varas cíveis, ele fica anotado só com 1 ou 2 varas, ele não ficará impedido de atuar em 20 varas, mas apenas em 1 vara ou em 2 varas, conforme pré-anotado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Então, essa é também uma maneira de minimizar o impacto disso. Claro que há algumas explicações por trás desse impedimento. Essas explicações estão calcadas na ideia central de que, objetivamente, se quer evitar que a sociedade olhe para esse profissional da advocacia e o veja com preferência e, naturalmente, em uma concorrência desleal com seus colegas, o veja com preferência por ele ter um posicionamento dentro do Poder Judiciário, um relacionamento com as pessoas daqueles juízos e, naturalmente, gere uma imagem, ainda que ele não se esforce e não faça nada para gerar essa imagem, mas gere naturalmente a imagem de que ele deve ser preferido, deve ser escolhido para ser o seu advogado, na medida em que ele já está dentro daquela vara como conciliador ou mediador. Com essas pessoas teria um trânsito diferente, um relacionamento diferente, um acesso mais fácil e, quem sabe, uma influência maior na busca do resultado pretendido pelo cliente. Naturalmente que é isso que se quis evitar ao se estabelecer essa regra de impedimento. Uma questão que proteja a sociedade, que dê lisura a todo esse processo, que não coloque ninguém em posição de prioridade ou preferência a ninguém, que não leve a uma concorrência desleal e que não crie nenhum tipo de espaço para qualquer tráfico de influência. Então, o que se pretendeu com a regra de impedimento é essa. É louvável essa proteção, é louvável essa preocupação, há que se registrar, porém, efetivamente, isso pode ser um remédio amargo demais e gerar consequências muito mais graves do que se desejava. Então tem que se modular, regular os botões para se chegar na temperatura de interpretação mais adequada, podendo observar os preceitos que animaram a regra do impedimento, por um lado, mas por outro, também não engessar o profissional da advocacia para ser um auxiliar da justiça e não impor a ele ter que escolher objetivamente essa atuação de tal maneira que ele, de algum modo, fique numa situação embaraçosa de ter que fazer uma opção pela advocacia ou uma opção pela mediação ou conciliação e subtraia da sua vida profissional
todos aqueles outros valores que ele poderia agregar atuando também com a outra atividade profissional. Então tem que ter essa modulação de interpretação e preocupação. Outro espaço que pode viabilizar uma solução do advogado mediador poder atuar nos centros judiciários de solução de conflito é utilizar a tecnologia eletrônica, da mediação eletrônica, e ao utilizar a mediação online ou a conciliação online, esse advogado poderia ser mediador naqueles outros centros judiciários onde ele não atuará efetivamente na advocacia. Então ele está credenciado, vai ser um bom mediador, um bom conciliador, mas vai atuar online ajudando as pessoas em outros centros judiciários de outra localidade que ele efetivamente não é praça dele para ele exercer a advocacia. Então seria uma maneira também de equilibrar. Os tribunais de justiça vão precisar se estruturar um pouquinho mais para isso, mas é possível assim contar com essa força de trabalho e naturalmente não fazer ao advogado o caminho estreito e impositivo de ter que tomar uma decisão de escolha e de deixar a mediação para poder exercer a advocacia ou deixar a advocacia para poder exercer a mediação. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Então comente, curta, compartilhe, mande para sua rede social, envie sua pergunta, dúvida, crítica construtiva, sugestão de pauta, o que você quiser, interaja comigo. É um convite que eu faço para você. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela e eu espero a sua mensagem. No mais, quero lhe convidar para você estar aqui comigo toda semana no Momento Arbitragem. Um grande abraço para você e não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, está aparecendo aí na sua tela. Aproveita agora e se inscreva em nosso canal. Forte abraço, até o próximo programa.